Welcome to Copa City. You are getting... Especial aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias de uma tal forma, de uma tal maneira, que nós possamos alcançar um coração sábio. E assim, pessoal, eu quero saudar a todos com a graça e com a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pedir a Deus a bênção para esta noite, para o teu coração, para o meu coração, e que possamos ser abençoados e que a glória do Senhor esteja conosco mais uma vez. Nós sempre temos feito as nossas lives, Deus tem abençoado de uma forma toda especial, há um número mais ou menos, eu espero que este número aumente, porque já chegamos a atingir 1.800 pessoas. Isso pela madrugada, que nós estávamos em uma campanha de oração. Eu estou pensando em voltar a esta campanha de oração, que foi uma campanha cujos resultados foram maravilhosos. E nesta noite nós iremos falar sobre um assunto muito importante, um assunto muito especial, que é a igreja eleita por Jesus. Vamos ler aqui a palavra de Deus em Mateus capítulo 16. Também eu te digo que tu és Pedro, versículo 18, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós iremos falar sobre a igreja eleita por Jesus. Somos a igreja eleita por Jesus. É muito interessante este assunto. Já falei vários assuntos. Lembro-me de uma live que eu falei sobre a verdadeira igreja e outras lives mais. Porém, nesta aqui, somos a igreja eleita por Jesus. A palavra eleita é uma expressão que na realidade refere-se à igreja de Cristo, à igreja do Senhor Jesus, a igreja fundada por Jesus. E nós
Vemos esta igreja cada dia enfrentando as lutas, enfrentando as tribulações, as adversidades. A igreja que enfrentou muitas perseguições. Porém, aí nós temos esta igreja gloriosa, esta igreja do Senhor, imaculada, igreja fundada pelo próprio Cristo. Como é esta igreja? E o termo eclésia deriva realmente, é uma palavra grega que significa assembleia ou congregação. Se tornou um sinônimo de igreja no sentido cristão, como a comunidade dos seguidores de Cristo. Mas na realidade, a igreja somos nós. Casa de reunião, de oração, é diferente. E a igreja é, sem dúvida, uma das instituições mais significativas da história da humanidade. Para os cristãos, ela não é apenas uma organização ou uma construção física. No caso, os cristãos consideram a igreja, a construção física. Mas na realidade, a igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos um corpo espiritual, composto por todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só que este sentido crer aqui implica em obediência, porque até os demônios creem, só que eles não obedecem. Mas, no entanto, aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e como Salvador de suas vidas, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, nós constituímos a igreja. A palavra igreja vem do termo grego eclésia, que significa assembleia ou congregação, e remota a ideia de um chamado divino para congregar os fiéis, para reunir os fiéis. Esse conceito que Jesus iniciou e comissionou vai muito mais além do que uma reunião religiosa. Pois a igreja é uma comunidade transformadora com um propósito divino muito profundo na terra. Jesus, durante o seu ministério, revelou que a igreja seria a sua própria obra e missão. Ele não só a fundou, como também a comissionou, para que, por intermédio da igreja, o evangelho fosse expandido sobre a face da terra. Quando Pedro aqui, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, Mateus 16, versículo 13, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta pedra aqui, rocha, é Jesus. A igreja está edificada em Jesus. Ele não só a fundou, como também lhe deu a responsabilidade para que fôssemos e anunciássemos o evangelho a todos os povos.
para que o reino de Deus fosse expandido por meio do Evangelho, amor e serviço. Em Mateus 16:18, Cristo afirmou com certeza: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não é do Nelson, a igreja não é do Mateus nem do Lucas. A igreja pertence a Jesus Cristo. A igreja não é apenas uma estrutura humana, mas é uma instituição espiritual estabelecida por Jesus, destinada a perdurar através dos tempos. E olha que a igreja passou por muitos sofrimentos, por muitas perseguições. Porém, a igreja prevaleceu a muitas crises, a muitos obstáculos, a muita perseguição. E a igreja está aí, a igreja invisível. Eu não estou falando de uma nomenclatura, Assembleia de Deus, Batista ou Presbiteriano. Estou falando da igreja invisível do Senhor Jesus Cristo. E em cada denominação existe um povo, existe alguém cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E esse estudo vai justamente explorar a natureza, os propósitos da igreja. E vamos aqui falar alguma coisa sobre a igreja, sobre a sua origem. Jesus é a fundação da igreja. Cristo é a pedra angular da igreja. Quando ele disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, ele estava falando sobre a fundação espiritual da igreja, que seria edificada sobre uma pessoa específica. Mas a revelação divina de que ele é o Messias, o Filho de Deus. E nós vemos a igreja descrita nas Escrituras como o corpo de Cristo. E Jesus é o cabeça da igreja. A promessa de Cristo em Mateus 16:18, Jesus promete que a igreja será edificada e que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Isso indica que a igreja tem uma missão eterna, uma missão invencível, imbatível. E a igreja como corpo de Cristo, nós vemos Efésios capítulo 1, versículo 22 a 23, Efésios 1:18, que significa que os membros da igreja devem viver de acordo com a autoridade e a direção de Cristo. A igreja é composta por todas as pessoas que creem, independente da denominação ou tradição, sendo uma comunidade universal. A igreja de Cristo, ela é universal, ela está em todos os parâmetros do universo, em cada país, em cada etnia, em cada povo, com os seus costumes, com a sua forma de adoração, com a sua forma de entender. Cada país é diferente, tem os seus costumes. E o corpo de Cristo é um dos conceitos mais profundos que nós encontramos nas Escrituras. E tem implicações tanto para a vida individual do cristão, quanto para a missão coletiva da igreja no mundo. E nós vemos esse conceito, ele é muito central nas epístolas de Paulo, principalmente em Efésios e em 1 Coríntios. E é essencial para entendermos como a igreja deve funcionar, que os cristãos devem relacionar-se uns com os outros
em Jesus Cristo. Aí eu não compreendo, nunca o compreendi, porque tanta divisão. Um não aceita o outro. É claro que isso não está no plano de Deus. Mas o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele usa a metáfora do corpo para descrever a igreja de Cristo. Em 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, ele apresenta uma igreja composta por muitos membros, onde cada membro tem uma função particular, uma função vital, e todas essas funções são, na realidade, igualmente necessárias. E ele escreve da seguinte forma: pois assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros do corpo, sendo muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Paulo ainda explica que, embora os membros do corpo sejam diferentes, todos são necessários e complementares. Vemos na igreja a diversidade dos dons, funções e habilidades da igreja, que reflete a variedade e a riqueza da obra de Deus. Veja esse ponto aqui. A igreja é formada por todos os crentes. A igreja, como corpo de Cristo, não se limita a um grupo ou denominação específica, mas abrange a todos os cristãos verdadeiros, independentemente de onde eles estejam. Esse conceito de universalidade é super importante, pois enfatiza que em Cristo todas as barreiras humanas, como classe social, etnia e gêneros, são separados. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, Paulo nos diz: porque todos nós, judeus ou escravos, ou seja, judeus ou gregos, escravos ou livres, somos batizados em um único Espírito para formar um só corpo. Isso significa que a igreja é uma comunidade espiritual unificada em Cristo, em que todos os membros têm um papel essencial na edificação do corpo, que é a igreja. Vejam que aqui eu não estou pregando uma placa denominacional, estou pregando sobre a igreja de Jesus. A cabeça do corpo é Cristo. Em Efésios capítulo 1, versículo 22 ao 23, Paulo deixa bem claro: Cristo é a cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, é Cristo. Cristo é o líder, a autoridade e a fonte da vida da igreja. Ele dirige, sustenta, orienta todos os membros do corpo. Essa relação entre Cristo e igreja é fundamental, porque Ele é o Salvador e ao mesmo tempo o Senhor que governa sobre a igreja. Cada membro do corpo deve estar em harmonia segundo Cristo, seguindo a liderança e buscando a sua direção.
Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, vivam em harmonia. E nós precisamos ver esta união. Porque quem promove a desunião não é Deus. Nunca ele promoveu a desarmonia. Muito pelo contrário, a harmonia. A metáfora do corpo também ensina que cada cristão é necessário para o bom funcionamento da igreja. Não há cristão desnecessário ou menos importante. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14 ao 20, o que é que nós vemos? Paulo argumenta contra qualquer atitude de desprezo ou orgulho em relação a outros membros. Precisamos compreender isso e colocar em prática. Porque o Senhor ele fica triste com a desunião de muitos. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo. Não será por isso do corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 ao 15. Isso nos ensina que cada cristão tem a sua função. Essa unidade e essa harmonia dentro da igreja dependem da colaboração e do respeito que há entre os membros. Cada cristão é usado a usar o seu dom, o seu talento, a sua aptidão natural dentro do corpo. E ninguém é maior do que ninguém. O grande é somente Cristo. E o crescimento espiritual da igreja está ligado ao seu funcionamento como corpo saudável. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem depende todo o corpo. E se todos seguirem na realidade esse auxílio, essa harmonia, todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada um, a igreja tende a crescer. Por que igrejas que não crescem? Por que será? A igreja cresce e é edificada quando todos os membros colaboram, usando seus dons para a edificação do corpo de Cristo. Cada cristão exercendo a sua função para o crescimento espiritual, individual e coletivo, mas também testemunhando do Evangelho em todo o mundo. Eu preciso sair de 4 paredes e exercer o ídolo de Jesus, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Viver como parte do corpo de Cristo significa mais do que apenas uma relação teórica ou teológica. Significa que o cristão ele deve demonstrar sua unidade com outros crentes, trabalhando em unidade, em harmonia, em amor e estabelecendo a prática do amor fraternal, do perdão e da busca pelo bem comum dentro do ambiente cristão, tendo o exercício do amor. No tribunal de Cristo, nós iremos ser galardoados segundo as nossas obras. Vejamos aqui a igreja em movimento. A igreja, enquanto corpo de Cristo, não é um ente estático, mas um organismo vivo e em movimento, porque todos vão trabalhando
Cristo é a cabeça, os cristãos são os membros, chamados a servir uns aos outros e a expandir o reino de Deus. Quando a igreja vive de acordo com esse entendimento, ela vai se tornando um reflexo da vida e missão de Cristo no mundo, sendo como ele uma presença transformadora e salvadora. Logo, a igreja não deve ficar de braços cruzados, mas exercer o seu papel, levar o evangelho a todas as nações, na sua rua, no seu bairro. Portanto, a igreja como corpo de Cristo nos chama a refletir sobre a nossa identidade cristã e o nosso compromisso. Qual é a missão da igreja? Discipulado e evangelização. A principal missão da igreja é proclamar o evangelho e fazer discípulos. Jesus ordenou aos seus seguidores que levassem as boas novas do reino de Deus a todas as nações. Porém, boas novas, não falar da vida do outro, falar do Estado, falar do governo, falar do presidente, falar do prefeito, falar dos membros. Não, Jesus disse, preguem o evangelho. A missão da igreja é evangelização e discipulado, serviço e amor. A igreja deve ser um reflexo do amor de Cristo para o mundo, servindo aos necessitados, ajudando os pobres, cuidando dos marginalizados e promovendo a paz. Hoje eu preguei sobre julgamento, e aquele que não ajudou, aquele que não deu um copo d'água ao que tem sede, aquele que não cobriu a nudez daquele que está sem roupa, etc, etc, vai ser chamado de maldito e jogado no lago de fogo. É o que a Bíblia diz. A igreja como comunidade de crentes deve ser uma igreja em unidade e fraternidade. Deve ser um lugar onde os crentes compartilhem a sua fé, a sua vida, o seu compromisso com Cristo. Isso nós vemos em Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva vivia em constante oração, em comunhão, partilhando suas vidas, orações e recursos. Será que nós, como igreja, estamos fazendo isso? Será que nós vemos isso na igreja atual? Veja, a igreja como unidade, ou como comunidade de crentes, deve ter unidade e fraternidade, oração e adoração. A igreja também se caracteriza pela oração comunitária e pela adoração a Deus, seja de forma privada, individual ou de forma coletiva. E o culto a Deus deve ser um culto para edificação dos seus membros. Na igreja nós temos dois sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia. A igreja, como parte da tradição cristã, celebra esses dois sacramentos. Batismo como símbolo de morte, como símbolo de ressurreição, e a ceia como lembrança do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja, como reino de Deus na terra, tem o papel de viver e manifestar os valores desse reino: justiça, paz e amor. É o que as pessoas esperam na igreja, porque no mundo nós não temos isso. Ela deve ser o reflexo da realidade do reino de Deus, vivendo à luz do evangelho, preparando o caminho para o retorno da volta de Cristo. E que você acredite ou não, mas Jesus está voltando. E qual é o futuro da igreja, meus queridos? É uma igreja triunfante. A igreja fala de um futuro em que a igreja será glorificada no retorno de Cristo, quando ele reunirá todos os seus fiéis
e estabelecerá o seu reino. E o papel da igreja no fim dos tempos nós vemos no livro de Apocalipse. A igreja é retratada como a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, que será finalmente unida ao Senhor na plenitude da sua glória. Somos a igreja eleita do Senhor. E para concluirmos, a igreja eleita como corpo de Cristo é uma comunidade em que se fundamenta a fé em Jesus, que vive com um objetivo e aguarda com esperança a segunda vinda de Cristo, sua volta gloriosa. Ela é universal, mas também é local. E cada membro tem a responsabilidade de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, ajudando a expandir o reino de Deus na terra. A metáfora do corpo de Cristo, como apresentada nas Escrituras, nos revela a essência e a profundidade da igreja no plano de Deus. Como membro do corpo, nós somos chamados a viver em união, a viver em harmonia. Diversidade e interdependência. Todos com um único papel: a edificação do corpo de Cristo. Cristo como a cabeça é a fonte de nossa direção, a autoridade e o sustento. E é através dele que a igreja encontra o seu verdadeiro propósito. Entender a igreja como corpo de Cristo e como a igreja eleita por Deus é cultivar uma vida de serviço, de humildade, de amor fraternal, refletindo a unidade e a harmonia que deve acontecer na comunidade cristã. Portanto, a Igreja de Cristo não é apenas uma instituição ou organização eclesiástica, mas um organismo vivo e dinâmico que se move em direção à missão do Senhor Jesus. E ao refletirmos sobre este tema, meus queridos, nós somos convidados a examinar nosso próprio papel. O que é que nós estamos fazendo? Qual é o nosso compromisso com fé, amor, dedicação, carinho? Somente assim, unidos em Cristo, nós podemos cumprir o propósito da igreja. A igreja como corpo de Cristo, ela é realmente a igreja edificada por Jesus. Que você tenha entendido esta mensagem. E eu fiz uma pesquisa em Bíblias de estudo e comentários bíblicos, como comentário bíblico de Mateus Henry, comentário exegético de Efésios e Coríntios, alguns livros teológicos, vários livros teológicos eu busquei em vários sites. E também do nosso entendimento, né? Que Deus em Cristo te abençoe de uma forma toda especial. Que Deus em Cristo, Ele possa você compreender a verdadeira missão da igreja. Somos a igreja eleita por Jesus. Eu te convido neste momento a entregar a tua vida ao Senhor e que Ele possa entrar no teu coração, na tua história, mudando a tua vida, e que você possa servir ao Senhor com os dons que Ele te deu, com os talentos que Ele te deu, aguardando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, que Deus em Cristo abençoe a todos que nos acompanharam, e você é uma bênção. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude de uma forma toda especial. Boa noite e a paz do Senhor.